Ouvi dizer de uma bela ilha, de um pedaço, pedra do sal, com tesouros escondidos e um farol, pedaços de uma maravilha ali. A história do Piauí é marcada pela disposição da nossa gente em alcançar grandes vitórias. Hoje surge um novo Piauí, um estado que supera desafios e agora é área livre da febre aftosa com vacinação. Uma conquista de todos os piauienses que têm orgulho em dizer: o trabalho deu resultado. Entramos em campo e vencemos a aftosa. ADAP, Piauí Terra Querida, Governo do Estado. Terra é querida quando já nasce filha do sol, quando suas oportunidades se espalham pelo sertão, várzeas e chapadas, quando seu trabalho é fecundo e o seu povo quer progredir, quando seus rios, abaixo e arriba, seguem seu curso, levando a esperança verde das matas, quando ela é canto de exaltação. Uma terra é querida quando suas belezas os céus arrebatam e a sua gente encanta pelos dons que possui. Quando respeita o passado, o presente e o porvir. Uma terra é querida quando pertence não somente à nossa vida, mas aos nossos sonhos e ao nosso amor. Piauí, terra querida. Assim se fez pedral, a pedra e o sol. Pedra do sal, pedra do sal, a pedra... Aqui, ao vivo, uma pergunta pro Lourão da TV Delta, aqui o padre, o Frei Ricardo. Como é aí, Lourão? O padre Fábio de Melo está sendo apoiado pelos evangélicos, porque ele falou no programa de TV, da Canção Nova, que os católicos idolatram mais Nossa Senhora e esquecem de Jesus. E a direção da TV Canção Nova... Peraí, volta a ouvir aqui uma pergunta pertinente aqui do nosso Ivaldo, aqui do Decidel. Então, vamos ouvir aqui essa pergunta do Ivaldo para o Frei Ricardo. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde. Prazer imenso estar aqui participando do programa do Teófilo, hiperativo. E eu gostaria de saber qual a sua opinião, Frei Ricardo, sobre o que se comenta na TV, na mídia nacional, que o padre Fábio de Melo está sendo assim punido pela direção da TV, né, sobre o comentário da TV Canção Nova, porque ele fez um comentário que os católicos idolatram muito Nossa Senhora e esquecem de Jesus, nosso Pai eterno. Okay. Posso responder? Está rolando isso aí? Nossa. Olha, a gente sabe que algumas emissoras, elas querem apenas colocar para o seu público aquilo que elas têm como na grade curricular, né? Na sua grade. Então, a gente sabe que o padre Fábio é um homem muito moderno, ele fala de fato aquilo que ele sente, e diante daquilo que nós falamos, dos nossos sentimentos, às vezes nós somos punidos por causa disso, né? Mas nós, como padres, nós não podemos falar apenas o que nós sentimos, nós devemos apresentar aquilo que de fato a igreja nos propõe como meta para seguir. Eu compreendo do padre Fábio, mais ou menos, não sei se estou errado, mas o meu pensamento é esse. Quando ele diz que os católicos idolatram, não que os católicos estão idolatrando Nossa Senhora, não, porque de fato nós devemos olhar para Cristo. Quando ele fala sobre isso, ele quer dizer apenas o seguinte, na minha compreensão, que Maria não é o centro da nossa fé. Quando eu digo isso, às vezes pode chocar alguém que está em casa, né? Então, assim, Maria é aquela que nos aponta
para o centro da nossa fé, que é Jesus. Ela vai à nossa frente, ela é a nossa mãe. Né? Nós cristãos, católicos, nós temos Maria como nossa mãe, nós temos devoção a Maria, mas nós não idolatramos, porque Maria nos aponta o caminho para que de fato nós possamos nos aproximar de Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa fé. Eu compreendo nessa dimensão. Né? Eu sou devotíssimo de Nossa Senhora, não posso falar mal daquela que eu tenho como minha mãe do céu e também da terra, e aquela que me aponta o significado pleno da minha fé. É isso que eu tento passar para o povo, né? Mãe, Valeu, obrigado pela participação aí do meu amigo Ivaldo. Alô, Ivaldo, deixa eu te dizer. A Alana Letícia, que é a pessoa que foi sorteada aqui nesta bolsa no programa passado, no programa ao vivo passado. Sexta-feira, né? Ela ganhou essa bolsa aqui do projeto Biomad com a Associação das Trançadas da Ilha. E a Alana Letícia, nós estamos te esperando aqui. Você poderia vir aqui amanhã à tarde, pegar na hora do programa, que a gente já bater um papo ao vivo com você, para você né, dizer que mudanças quer que aconteça aqui. Será que fica contigo isso aqui, Lourão? Deixa comigo. Então é isso, Alana Letícia. Nós estamos esperando aqui. Então liga de novo para dizer que não dá para vir buscar não. Aí coisa que sorteio de novo, então vai deixar aí, sei lá como é que a gente faz. Ok? Evocado essa coisa, né, de Nossa Senhora, Jesus Cristo, né? Como se Jesus Cristo fosse se incomodar. Exato. Essa coisa dos homens mesmo. Olha, aquilo que a gente aprende desde criança, não se discute política, futebol e religião. Né? Eu não gosto de discutir essas coisas, porque cada um tem o seu ponto de vista e às vezes nós acabamos ferindo aquele que tem também o seu ponto de vista. Nem sempre a gente vai aceitar. Agora, quando nós entramos num consenso, né, e nós nos respeitamos, eu acredito que isso seja interessante, e aí nós vamos continuar a nossa caminhada felizes, sem um agredir o outro. Né? Mas acredito que foi só uma questão de interpretação. Exatamente, era o que eu falava, cada um tem o seu ponto de vista, cada um pensa aquilo que de fato é a sua mente. Né? As pessoas, por exemplo, tenho acompanhado muito essa questão de atirar pedras, né? Sobretudo o padre Fábio. Então, quer dizer, nas redes sociais só o que tem é isso, pedindo que os bispos tomem uma providência, né, para suspender de ordem o padre Fábio de Mello, ou seja, excluir. Então, poxa vida, eu acho que em vez de você rezar, você está ali compreendendo a dimensão daquilo que ele fala, ou a opinião dele, ou aquilo que ele aponta como igreja, né, mas se excluir, então quer dizer, no dia que nós nos sentimos feridos pela pedra, nós precisamos de alguém. É fácil atirar pedra, né? É a coisa mais fácil que tem. A coisa mais fácil que tem para o ser humano é errar e atirar pedra. Mas no dia que ele recebe a pedrada, ele quer alguém que possa ser de escudo, oferecer uma palavra. Né? E as pessoas se esquecem que o sacerdote é aquele que traz o próprio Cristo, né, para elas. Você quer falar alguma coisa, irmão de Deus? Eu ia falar, apesar que a minha área é damas, mas esse assunto aqui, por exemplo, do padre, me mexeu comigo, porque assim, tá com mais ou menos umas 2 semanas, se não me falha a memória. Eu vi o padre Fábio falar uma coisa na TV, de vez em quando fico sapeando e vejo que quase eu caí da cadeira. Eu falei, será que eu entendi isso que ele falou? Só que o que foi que eu entendi? Eu falei, cara, esse padre deu um ponto comigo, por quê? Porque quando eu era católico, eu fui até 23 anos católico, eu não vi nenhuma igreja, nenhum padre falar o que o padre falou naquele dia que eu estava assistindo a palestra dele. Foi o que ele falou. Posso ter interpretado mal. Ele falou assim, gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. Ele estava falando do Padre Léo. O Padre Léo morreu, teve câncer assim, todo mundo gostava do Padre Léo. Todo mundo fez oração com o Padre Léo e vinham me perguntar, mas Padre Léo, por que Deus tirou o Padre Léo? Nós oramos, o Brasil inteiro oramos, né? Aí ele veio explicar. Olha o que ele explicou, cara, me chocou. Me chocou assim, da verdade do cara. Ele falou, olha, explicou para os pessoal, está explicando, olha, gente, é o seguinte,
nós padres, até o Papa, todo mundo, a gente reza para Deus. Não quer dizer que Deus, olha só, que Deus não vai atender. Então, quer dizer, ele, na verdade, se o cara foi interpretar para o outro lado, eu pensei assim, cara, então peraí. Então, se o padre está falando isso aí, ele tem consciência de quando, por exemplo, ele reza uma missa em sufrágio daquela alma, ele não tem certeza absoluta ou matemática que Deus vai atender ele, porque ele está se dizendo pequeno. Está entendendo como é que é o negócio? Aí esse cara ganhou um ponto comigo, esse cara está sendo verdadeiro. Então ele está explicando algumas coisas que de repente choca a pessoa, mas é verdade, cara. E tem isso aí, entendeu? Então eu gostei dessa. Então ele ganhou mais um. Eu não era fã do cara, mas eu fiquei fã naquela hora. Eu falei, pô, é difícil o padre ter uma coragem dessa de falar. Sim. Pronto. Era só isso que queria, porque estava. Bateu uma coisa a outra. Né? Pode até ser que eu interpretei errado, mas ele falou isso, cara, textualmente. Quer dizer, chocar a população. Como é que um padre vai falar um negócio desse? Né? Mas falou, está gravado. Mas estão tudo bem. É porque as pessoas não estão nem sempre preparadas para ouvir aquilo que elas não querem ouvir. Não, mas eu já sabia disso, essa ideia eu já sabia disso, que realmente não é tudo que a gente pede que vai, né? Mas a população é muito esclarecida. Você falou, eu acredito ali que aquele sacrifício que nós estamos fazendo, aquele memorial, a paixão, da morte, da ressurreição, de fato é essa aproximação que nós temos com Deus. Né? Agora, que Ele nos escuta, né? Mas eu sempre digo, Deus não realiza as nossas vontades. Pronto, acho que ele quis falar isso aí. Cara. É justamente isso. Bateu. Deus não realiza as nossas vontades. Deus vê as nossas necessidades. Eu tenho as minhas vontades, são inúmeras. Eu peço a Deus, mas Deus não está obrigado a responder na hora que eu quero. Talvez o mal, não sei se seja mal, mas algumas pessoas, por exemplo, têm Deus como mágico, né? É uma falha do ser humano, né? Eu só sou necessitado de Deus na hora que eu estou necessitado. Não, eu devo procurar Deus constantemente, para que justamente na hora das minhas dificuldades, né, aquela procura constante, ela possa fazer algum efeito. Né? Então tem gente que procura Deus apenas, mas estou precisando de dinheiro. Na verdade, acho que vai pedir, Deus não, é poderoso. Deus não é mágico que faz na hora que eu apenas preciso. Mas ele quis explicar Mas isso aí. Deus age constantemente. Mas ele explicou muito bem. Digamos que tudo acontece a quatro mãos. As duas mãos de Deus, que opera, e as minhas duas mãos, que coopera. Não tem outro rumo. É isso, Deus opera e eu coopero. As mãos de Deus agindo com as minhas também. Então, quando eu cruzo os meus braços, quando a minha preguiça bate, quando a minha humanidade retrocede, então não tem como fazer. Religião é complicado mesmo. Por exemplo, a Carol estava falando do sacrifício que eles e elas fizeram esse final de semana. Quer dizer, salvando a natureza. Olha só que coisa dela. Não estou reclamando de quem foi para o seu carnaval. Não, esses dias eu fiz umas fotos em Maceió, né, do carnaval. E o título do álbum foi Povo Feliz. E domingo passado eu falava sobre isso, né? Quem quisesse ver o meu álbum lá no Facebook, Frei Ricardo Reis, olha só a alegria do povo, né? Está ali partilhando beijo, abraço, sorrisos, pulos. Então isso é bom. Mas se nós tivéssemos essa disposição no dia a dia, né, voltássemos para a nossa realidade, para salvar uma vida, para salvar algo que precisa, para trabalhar, para estudar, se nós tivéssemos toda essa felicidade que a gente mergulha nesses momentos de festa, eu acredito que a vida seria outra, né? Mas quando a gente volta desgastado, é aquela preguiça, cansaço, sonolência, um ferrugem no nosso corpo, então fica difícil, né? Não, mas isso é humanidade, né, padre? Isso aí não tem jeito, né? Mas é ser humano e só Deus para ter paciência. Mas tá tudo bem. E, Carol, e nesse jeito que vocês passaram lá, ajudando aí as tartarugas, né? Aconteceu de numa necrópsia